Irmãos, muito bom dia. No Amanhecer com Deus de hoje, vamos ler a palavra que se encontra em Oséias, no capítulo 6. Vamos ler o versículo 1, o versículo 3 e o versículo 6, que dizem: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. O versículo 3 diz: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. E no versículo 6 diz: Pois misericórdia quero e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Irmãos, quero me deter principalmente no versículo 3 que diz: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu quero dizer para você que Deus, ele não é um objeto de estudo, que Deus ele não é uma matéria de uma faculdade ou de uma escola que mereça ser estudado de tal maneira. Quando a palavra de Deus fala conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, ela fala do conhecimento que vem através da intimidade com Deus. A palavra de Deus nos diz que nós devemos meditar no livro dessa lei, de dia e de noite. Sim, conhecimento de Deus ele vem através da meditação na palavra. Conhecimento de Deus ele vem através da oração, da busca do Senhor, da vivência com Deus. E o conhecimento ao qual essa palavra se refere não é um conhecimento meramente humano, mas é aquele que vem através da intimidade com Deus. Não tenha Deus como alguém a ser estudado e alguém a ser entendido. Tem um louvor muito lindo que diz que ninguém explica Deus. Isso é uma verdade. A partir do momento que nós buscamos Deus com o intuito de entender os seus propósitos, ou de entender Deus, ou para explicar Deus, nós vamos nos frustrar. Quando a palavra de Deus nos sugere conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, Ele está dizendo, te aproxima de Deus como quem quer ter intimidade com Ele. Te aproxima de Deus como quem quer conhecer a intimidade dEle, o íntimo de Deus, como quem quer permitir que Ele conheça o seu íntimo, como quem quer se relacionar com Ele sem barreiras. No versículo 13 ele diz: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque como a alva, ou seja, como esse dia que está se levantando hoje, né? A sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. E aqui, quando ele diz que a sua vinda é certa, sim, a volta de Jesus é certa, mas eu quero meditar no seguinte sentido dessa palavra, que a provisão de Deus para a sua vida e para a minha vida, ela é certa. É certo que vai acontecer, na medida em que nós conhecemos Deus, na medida em que nós temos intimidade com Deus. E no versículo 6 ele diz: Pois misericórdia quero e não sacrifício. E de novo ele fala: e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E intimidade com Deus mais do que qualquer outra coisa. Para que Deus possa vir sobre a nossa vida, e a chuva serôdia é aquela que cai sobre a terra que já está seca, que já está com aspecto de terra que é infrutífera, que já está com aspecto ruim, que já apresenta rachaduras. E aí vem a chuva serôdia, a chuva que vem no tempo certo para regar, para trazer vida para aquela terra, para mudar o aspecto daquela terra onde vai nascer o fruto, onde serão colocadas as sementes. Na medida em que nós temos conhecimento,
ou seja, intimidade com Deus. A provisão dele sobre a nossa vida é certa. A forma de nós obtermos de Deus essa chuva, que é a provisão de Deus no tempo certo, essa chuva que vem, que é a operação de Deus, que nos dá uma nova vida, que nos dá um novo fôlego, que nos dá um novo ânimo. A forma de nós obtermos tal chuva é se aproximando de Deus, é estando continuamente em comunhão, em intimidade com Deus. Isso é conhecimento de Deus. Isso só vem com a vivência, assim como quando se inicia uma amizade, essa amizade, esse laço de amizade, ele vai se tornando mais forte à medida em que nós vamos convivendo com esse amigo, com essa pessoa. Com Deus não é diferente. O nosso laço com Deus, a nossa intimidade com Deus, ela vai se tornando cada vez mais próxima, mais profunda, na medida em que nós estamos perto dele. Irmãos, dessa mensagem eu quero que você entenda para hoje que Deus não é um objeto de estudo, que a palavra de Deus não é um livro como que se fosse um livro comum que se encontra em uma livraria qualquer, que precisa ser analisada com olhos humanos. A palavra de Deus, ela precisa ser analisada com o coração. A palavra de Deus, ela não é um livro de estudos comum, como de uma faculdade, eu repito. Deus é alguém que está para nós nos relacionarmos e não estudarmos ele. Deus é alguém que está para nós termos intimidade com ele e não explicarmos ele. Deus não é objeto de estudo. Se aproxime de Deus, que nós possamos conhecer e prosseguir conhecendo, ter intimidade todos os dias com Deus, para que a chuva dele, a presença dele, venha sobre a nossa vida, venha sobre a nossa terra, para mudar a realidade do nosso plantio, para mudar a realidade do nosso solo. Quero que Deus o abençoe e que essa palavra possa falar contigo durante o dia. Deus não é objeto de estudo, mas alguém com o qual nós devemos ter intimidade. Que Deus abençoe seu dia no nome de Jesus. Amém.